vamos estar falando de um componente eletrônico extremamente importante e muito utilizado e que é um componente digital. Eu estou falando do display de 7 segmentos, presente aí em boa parte dos placares, dos indicadores, né? Você olha lá um relógio na rua, você tem ali um display de 7 segmentos, enfim. No elevador, você também tem um display de 7 segmentos, indicando qual andar que você está. Enfim, muito utilizado e a gente vai estar estudando um pouquinho sobre esse componente. Bom, antes de falar do display de 7 segmentos, é importante que nós façamos uma revisão sobre LED. Por quê? Porque o LED ele é a base de funcionamento do display de 7 segmentos. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa tela no LED. Então está aí na tela LED. Lembrando, né, o LED, a palavra LED significa Light Emitted Diode, que é diodo emissor de luz. Então, primeiramente é necessário a gente conceituar que o LED ele é um tipo de diodo. É um diodo que emite luz. É isso que significa a palavra LED. Esse daqui é o símbolo do LED, é o símbolo do diodo, né? Só que ele tem duas setinhas saindo do corpo aqui do símbolo. E uma coisa muito importante para nós, que vai ser assim extremamente necessário que você saiba para a nossa aula de hoje. O positivo do LED e o negativo do LED. Esse lado aqui é o lado positivo e esse lado é o lado negativo. Como que eu sei que esse lado é o lado negativo? Como que eu faço para guardar? Tá vendo esse traço, né? Ele é um traço. É como se fosse um sinal de negativo, né? Como se fosse um negativo. Então o lado que tem o traço é o lado negativo. Então isso é importante você saber para hoje, para a aula de hoje. Outra coisa que é extremamente importante, você deve ter visto isso em eletrônica, o nome, né, de cada um dos terminais. O terminal positivo recebe o nome de anodo e o terminal negativo recebe o nome de catodo. Então assim, é fundamental, já anota no seu caderno o símbolo do LED, escreve no lado positivo do LED anodo e faz um positivo. No lado negativo do LED, escreve catodo e faz um negativo. Tá? Porque é assim, extremamente importante que você consiga associar positivo a anodo, negativo a catodo. Catodo e anodo é o próprio significado de positivo e negativo. Bom, feito isso, só para a gente aprofundar um pouco mais a respeito do LED, o que nós temos? Os componentes, né, o LED em si, né, ele tem esse formato, esse invólucro, né, e a gente tem vários tipos de LED, várias cores e assim por diante. E o funcionamento do LED? Né? O LED ele é um componente que, quando polarizado diretamente, os elétrons eles geram uma radiação. Essa radiação, no arseneto de galho, que é o material que compõe o LED, ele é convertido em luz. Tá? Enquanto no diodo comum, os elétrons, quando o diodo comum polarizado diretamente, esses elétrons eles geravam uma radiação que no silício era convertido em calor, no LED, no arseneto de galho, que é o material do LED, ele é convertido em luz. Bom, importante a gente lembrar da tensão de barreira de potencial. O que é a tensão de barreira de potencial? É a queda de tensão no LED. A queda de tensão nos LEDs de sinal ela é de aproximadamente 2 volts. Então nós temos um LED polarizado diretamente, a queda de tensão nele é de 2 volts. Tá? E a corrente? Né? A corrente é um elemento extremamente importante no LED. Por quê? Para o LED
funcionar corretamente, ele tem que trabalhar entre a sua corrente mínima e a sua corrente máxima. E a sua corrente mínima, ela serve para garantir que o LED vai acender completamente. E a sua corrente máxima, ela vai, você limitando a corrente máxima, ele vai permitir com que o LED não queime. Então, se a corrente que passar pelo LED for menor do que a corrente mínima, ele não vai acender completamente ou de repente nem vai acender. Se a corrente que passa pelo LED for maior que a corrente máxima, então pode ser que ele se danifique ou reduza muito a sua vida útil, ou pode até mesmo, dependendo do valor dessa corrente, pode ser que o LED queime. E quais são esses valores, né? A corrente mínima num LED de sinal, ela é de 10 mA e a corrente máxima de 20 mA. Isso significa que nós temos no LED que trabalhar numa faixa entre 10 mA e 20 mA para que esse LED funcione no seu brilho total e tenha uma vida útil muito próxima daquilo que o fabricante especifica que ele vai ter. Então é importante que a gente atenda esses dois requisitos com relação à corrente no LED. Tem que ser maior que 10 mA e menor do que 20 mA. Bom, o LED, para ele acender, ele precisa sempre ter um resistor em série com ele, tá? E aqui nesse exemplo eu coloquei o LED, o resistor antes do terminal positivo do LED. Não teria nenhum problema se esse resistor estivesse no terminal negativo do LED, sem problema nenhum. A corrente no circuito série ela é a mesma. Então o LED ele tem que ser montado sempre com resistor em série, tá? Por quê? Porque se eu coloco aqui no meu VCC 5 volts, o LED ele só vai comportar 2 volts. É como se eu tivesse aqui 5 litros, né, querendo colocar num balde que só comporta 2 litros. Não vai dar. Então o que acontece? Ele se completa com 2 litros e os outros 3. Os outros 3 vão para o resistor que vai estar em série. Então esse resistor que vai estar em série, ele tem basicamente duas funções. A primeira função é ficar com a tensão que sobra do LED. Então se a minha fonte tem, como é o exemplo que eu dei, 5 volts, a queda no LED vai ser de 2 volts, a tensão sobre o LED vai ser de 2 volts, e os outros 3 volts vão ficar sobre esse resistor. E a segunda função desse resistor é, a partir do momento que eu tenho essa tensão, os 3 volts, se eu dividir pela resistência do resistor, eu vou ter uma corrente que vai passar pelo resistor. E essa corrente que vai passar pelo resistor, ela também vai passar pelo LED. Ou seja, através do valor desse resistor, eu consigo controlar qual é a corrente que vai passar pelo LED. E aí, através desse valor, eu consigo forçar, né, que essa corrente ela esteja entre 10 mA e 20 mA. Então, dessa forma, eu consigo controlar a corrente que passa pelo LED. Então, são duas funções para esse resistor e ele é sempre importante. Uma, ficar com a tensão que sobra do LED, e outra é garantir que a corrente que vai passar pelo LED esteja entre 10 mA e 20 mA, e a gente faz isso através de um correto valor para esse resistor. Bem, dito isso e revisado isso, nós já podemos começar então a falar de display de 7 segmentos. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês como que é um display de 7 segmentos. Essa é a imagem de um display de 7 segmentos, tá? Se você contar aqui, ele tem 10 segmentos. O que é um segmento? É um pedaço de reta. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Isso justifica então o nome, né? O display de 7 segmentos, ele possui dentro dele 8 LEDs. Embora ele seja de 7 segmentos, ele tem 8 LEDs. Por quê?
além desse formato aqui do número 8 composto por 7 segmentos, eu tenho também um ponto na esquerda, né? Esse pontinho. Então a gente conta os 8 LEDs com os 8 LEDs também contando esse ponto. Bom, e ele é no formato do número 8. Por que ele é no formato do número 8? Ele tem esse formato porque acendendo e apagando esses segmentos, né? Porque aí cada segmento desse embaixo eu tenho um LED que vai acender ou apagar. Eu vou poder, acendendo e apagando, formar os 10 algarismos, né, decimais, que são, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então está aqui os 10 algarismos decimais, né, e eu consigo, dessa forma, representar cada um deles. Tem aí algumas variações para o 6 e para o 9, onde eu posso colocar, no 6 aqui eu posso colocar essa parte de cima ou não, e no 9 eu posso colocar essa parte de baixo ou não. Tá? Em algumas, você pode representar das duas formas. Tá bom? Bom, outra coisa importante para falar sobre o display. É um dito aí como que é a imagem dele, né, explicando por que ele está no formato do número 8 e dizer agora para você uma coisa importante. Cada segmento desse possui um nome, né? Então, por exemplo, esse segmento de cima, e a gente vai seguir aí no sentido horário, né, no sentido do relógio, esse aqui de cima é o A, esse é o B, esse é o C, o D, o E e o F. E esse aqui do meio é o G. Então, cada segmento, a partir de agora, a gente vai chamar ele pelo nome. Tá? O display de 7 segmentos, ele possui 10 pinos, 10 terminais. 5 terminais embaixo e 5 terminais em cima. Aliás, como que eu faço para saber se eu estou olhando de frente o display de 7 segmentos? É só você manter o ponto, né, esse LEDzinho de ponto aqui, no lado direito inferior. Então você sabe que você está olhando ele de frente. Então esse ponto, ele estando aqui no lado de baixo, né, no lado direito, né, ou ele vai ficar no direito inferior ou no esquerdo superior. Né? Então você mantendo ele no lado direito inferior, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí em cima você retoma 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente faz a contagem dos pinos, a gente faz essa contagem anti-horário, né? Sentido contrário do relógio. Então, essa é a pinagem, é dessa forma com que a gente conta. Assim como nós aprendemos lá como que a gente conta a pinagem de um CI, está aqui como a gente conta a pinagem do display. Então, aqui no caso dessa foto, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui de cima que aparece ainda é o 6, 7, aí vai 8, 9, 10 os que não estão aparecendo. Então falei também da pinagem do display de 7 segmentos. E é lógico que cada pino desse vai ter uma função. E como que fica a função de cada pino desse? O pino 1, ele serve para controlar, e aqui eu coloquei uma tabelinha da pinagem. O pino 1 controla o pino E. O 2 controla o segmento, né? O 1 controla o segmento E, que é esse daqui, né? 1 controla o segmento E. O 2 controla o segmento D. O 3 nós chamamos ele de comum, e eu já explico o que quer dizer esse comum. O 4 ele vai controlar o segmento C, esse segmento aqui. O 5 controla o ponto, né? O 5 controla o pontinho. O 6, lá em cima, o 6 ele vai controlar o segmento B, né? Tá aqui o B. O 7 controla o segmento A, que é esse daqui.
O 8 também é chamado de comum. O 9 controla o segmento F e o 10 controla o segmento G. Então eu tenho aí 8 pinos controlando 8 LEDs, os 7 segmentos mais o LED. Tá? E 2 pinos que nós chamamos de comum. Então essa pinagem aqui ela é fixa. Sempre quando você quiser acessar o segmento C, você tem que ir lá no pino 4. Eu quero acessar o segmento E, você tem que ir lá no pino 1, tá? Porque essa é a pinagem do display de 7 segmentos, certo? E eu já falo daqui a pouco o que quer dizer esse comum, né? Que é o pino 5 e o pino 8. Bem, nós temos 2 tipos de display de 7 segmentos. Nós temos o display de 7 segmentos catodo comum e display de 7 segmentos anodo comum. Antes, então, vamos lembrar aqui, né? Catodo é o lado negativo do LED, certo? É o negativo do LED. Enquanto que anodo é o positivo do LED. Então, nós começamos a ver aqui que existe uma relação, né, do terminal do LED que está dentro do display, né? Afinal de contas, o display é um componente com 8 LEDs e tem uma relação. Nós temos 2 tipos. Nós temos o tipo que tem o negativo, né, o catodo comum, e o positivo comum, o anodo comum. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!